Olá, eu sou Juliana Santini e esse é o podcast Samaúma Leituras Críticas da Amazônia. Um projeto de extensão que conta com a participação de alunos do curso de Letras da Unesp de Araraquara e foi criado para discutir representações da Amazônia na literatura e na cultura brasileira contemporâneas. Hoje o nosso episódio tem um formato um pouquinho diferente. Como você deve ter visto ali na capa, o tema da nossa conversa é a educação indígena e a preservação das culturas originárias. E pensar os processos de formação das populações indígenas, desde a educação básica até a formação superior, envolve questões bastante complexas, que são de ordem identitária e passam pela estrutura ou pela falta de estrutura para a formação de professores que atuarão no ensino de alunos indígenas. Soma-se a isso algo que está na base desse processo: as barreiras e os preconceitos que a universidade, ainda hoje, impõe à valorização e à mobilização de epistemologias não hegemônicas, o que significa dizer que, em larga medida, ainda somos responsáveis, ao receber o aluno indígena na universidade, pela imposição de um olhar e de um saber teórico que não levam em conta os saberes que esse aluno traz de sua cultura e de suas práticas cotidianas. É por isso que, para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a professora Elizabeth dos Santos Piva Uaianã. Então, a gente passou por todo aquele processo que, como indígena, a gente não estava acostumado, né? Nós éramos obrigados a aprender o português, porque a escola, o professor que foi para lá, ele não falava a língua materna, ele falava o português. Então, nós éramos obrigadas, na nossa alfabetização, falar a língua portuguesa. No primeiro bloco dessa entrevista, nós vamos conhecer melhor quem é a professora Elizabeth. Nós sabemos que um dos primeiros instrumentos de dominação utilizados na submissão de um povo é o apagamento da sua língua. Diante disso, eu pedi a ela que se apresentasse primeiro na língua aparaí, que é uma das línguas faladas por sua etnia. Pacatou, Curematu, Ocorpan, Aparaiomiri, Kunokase, Kiomiri Guayaname de Peromento, Tualorepe, Tancoreperome, Onuku Burarepe, Pichcoroque na Paraiomiri, Moro Pichcoroque, Caroncase Alga, Yeset Ocorpan, Mororokini, kukutura na nase Guayanã Paraí, Moropoko, Marepanco, Poitode Tomon, Morarame, kukutura poko, Amarepanca se ser maruru, cultura poko, Mororokini, epo, número pulisero turupere poko, Timerosega, Moropoko, Kure nanase moropoko etanko pakia tau seru maroropo itoji na etapura tuaropura toto moropoko ino imune mankase moropoko ino epo. Eu conversei com a Elizabeth em português por WhatsApp e ela falou conosco de onde mora, no estado do Amapá. Para essa conversa, eu tomei como ponto de partida a dissertação de mestrado defendida por ela no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Amapá, que tem como título Narrativas Indígenas no Contexto Escolar, Identidades e Memórias do Povo Aianã e Aparaí. Essa dissertação foi orientada pela professora Nathalie Fabiana da Costa e Silva. Elizabeth, antes de mais nada, eu quero te agradecer por sua disposição, por sua disponibilidade em falar conosco. E eu gostaria de pedir a você que, por favor, se apresentasse, porque nós gostaríamos que a sua apresentação fosse construída com a sua própria voz, e não com a minha como apresentadora. Fala um pouco de você, da etnia Waianã e onde ela se localiza, da língua falada por seu povo e da sua formação como professora. Olá, eu me chamo Elizabeth dos Santos Pisa Baianã, sou indígena do Parque Indígena do Tumucumaque, né? Eu sou professora indígena, lotada no estado do Amapá, como professora de primeiro ao quinto ano, mas a minha graduação é pedagogia, mais uma outra graduação em história.
Estou trabalhando em sala de aula como professora de cultura indígena. O Parque do Tumucumaque é uma região que pertence ao estado do Pará, mas nós estamos inseridos, os professores indígenas e não indígenas estão inseridos no estado do Amapá, até porque as escolas indígenas do Parque do Tumucumaque, elas são inseridas também no estado do Amapá. E nós falamos a língua Guaianã do tronco Caribe, mas existem outras etnias, né? A etnia Tirió, Caxuiana, a Paraí, que inclusive a Paraí e o Aianã, nós moramos juntos, né? Na mesma comunidade. Tem algumas comunidades que só é o Aianã e outras comunidades mista, né? Que chamam a Paraí e o Aiana. Hoje, nós não temos a dizer assim que nós somos só o Aianã, só a Paraí. Hoje existe uma mistura muito grande em relação às nossas comunidades, né? E a escola, ela é também mista, né? Algumas escolas são exclusivamente, se fala o Aianã, e algumas escolas falamos o Aparaí. Essas são as escolas também são lotadas também pelo Amapá. Isso é interessante porque apesar de estarmos no município do Pará, mas estamos sendo beneficiados pelo estado do Amapá. E nós moramos na região, na margem do Paru do Leste, a margem onde é o rio, a margem do rio Paru do Leste e de Este, né? Esse é a nossa localização da população indígena Guaianã e Aparaí. E também nessa comunidade também existe também os tiriós que moram mais acima, né, do rio Paru de Leste e Oeste. Neste segundo bloco, a professora Elizabeth conta como foi o contato, na década de 60, entre as comunidades do Parque Indígena do Tumucumaque e os missionários cristãos, suas trocas linguísticas e o projeto de letramento bíblico implementado nas aldeias. Ela também nos fala sobre a instalação das escolas da FUNAI na região e, a partir da sua própria vivência, como foi o seu contato quando jovem com uma dessas escolas, como os professores não indígenas falantes apenas de português representaram uma dificuldade para ela e como esse idioma era visto pelos pais como uma oportunidade de integração ao convívio com o não indígena. O bloco se encerra com uma conversa sobre a importância da educação universitária, especialmente com o trabalho desenvolvido pela Universidade Federal do Amapá na formação de professores indígenas, o que ainda encontra dificuldades diante do difícil acesso ao Parque Indígena do Tumucumaque. Esse relato deixa claros os desafios para a valorização das identidades e tradições indígenas diante de práticas colonialistas que ainda hoje têm seu efeito, como comenta a professora quando observa a relação de seus alunos com suas culturas originárias. Na sua dissertação de mestrado, você fala da importância das narrativas, das práticas culturais e das memórias na educação indígena, destacando como é fundamental, na formação do jovem indígena pela escola, a construção do pertencimento e o fortalecimento da identidade por meio dessas histórias. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu percebo a importância dos jovens indígenas, hoje os jovens, na formação do desenvolvimento deles na escola, como essa apropriação, essa valorização da própria cultura. Porque o que eu percebo hoje, que os jovens hoje eles não estão dando essa importância da nossa cultura. E eu percebo quanto eu perdi quando saí da aldeia muito cedo, muito jovem, para aprender algo, para ir o conhecimento da escola, porque na época que eu saí de lá, a escola estava iniciando, né? Não tinha uma escola realmente. Quando eu comecei a minha escolarização foi com uma escola não indígena, né? Porque quando a FUNAI iniciou a escola, era uma escola para não indígena. Então a gente passou por todo aquele processo que, como indígena, a gente não estava acostumado, né? Nós éramos obrigados a aprender o português, porque a escola, o professor que foi para lá, ele não falava a língua materna.
ele falava o português. Então, nós éramos obrigadas, na nossa alfabetização, falar a língua portuguesa. Então, para muitas pessoas daquela época, inclusive eu estava incluída, era difícil, né, você ter que aprender uma língua de imediato, que apesar de eu mesma não ter tanta dificuldade, por causa que a minha mãe não era indígena, minha mãe era não indígena, e a gente praticava o português em casa. Mas e os outros indígenas que realmente não falavam português, que tinham dificuldade, né, dessa compreensão da língua portuguesa e precisavam ir para a escola. Então, para nós, para os nossos pais, era importante aprender a língua portuguesa, porque era uma forma da gente começar a ser inserida na escola e o convívio com o não índio. Então, eu observava meus pais como se fosse uma obrigação a gente ir para a escola para a gente aprender o português e a matemática. Porque meu pai pensava assim: é preciso a gente ter a nossa independência, porque a gente sempre teve a FUNAI do nosso lado, né, para fazer as nossas compras, ia ao médico, tinha alguém da FUNAI para informar os médicos da saúde ou alguma coisa assim, para é o que nós realmente estávamos sentindo, porque ninguém entendia a língua materna, né, a nossa língua materna. Então, isso era importante, e eles entendiam que isso era importante, a gente aprender a língua portuguesa. Então, eu penso que não foi diferente das iniciativas anteriores, né? Quando chegaram os portugueses chegaram no Brasil. A introdução da língua portuguesa nas comunidades indígenas da década de 60 não foi diferente. Foi inserido de uma forma que não tinha um preparo que hoje já tem. Hoje já se vê uma escola bilíngue, uma escola que começa a base do ensino infantil, começa com os professores da própria comunidade, falando a própria língua, tendo essa formação de dizer que a nossa língua precisa ser fortalecida, seja inserida, não o português ser melhor que a língua materna, né? As duas podem andar juntas. E isso é muito interessante para nós indígenas hoje perceber que está dando certo. Essa formação de professores indígenas, essa interculturalidade, a minha cultura não é melhor que a outra e nem a sua é melhor que a minha. Então, isso é super interessante que a gente continue, né? Formando os professores indígenas, fazendo com que os jovens hoje tenham essa valorização, tenham essa consciência que a nossa cultura também é importante, que a nossa língua é importante, para que isso se desenvolva, para que a gente não perca a nossa identidade, principalmente a língua. E o que eu percebo no jovem hoje, eu disse, meus pais estão nessa cultura há muito tempo, perdeu muita coisa. Eu digo para eles, gente, não é perder, a gente precisa valorizar. Eu percebo hoje que eu estou trabalhando com cultura indígena, e eu percebo os jovens, né? Quando a gente fala, existe N culturas, N povos, e que eles não perderam sua cultura, pelo contrário, eles valorizaram sua cultura. A gente tem que ter essa consciência, né? Colocar para os jovens que essa cultura precisa ser fortalecida, precisa ser incentivada. E algumas pessoas dizem assim, porque não é a escola que tem, mas a escola é uma referência de fortalecer a cultura dos povos, né? E nós não estamos diferentes, nós não somos diferentes como professores, formadores, né, de consciência, é que nós precisamos valorizar essa cultura. Isso é importante, que os povos, né, os nossos parentes precisam, eu digo, gente, é tão bonito, vocês não imaginam o quanto foi difícil para mim ter que sair daqui para buscar outros conhecimentos, e hoje eu voltei e hoje estou aqui e percebo essa diferença, né, dos jovens que não querem mais a dança do turé, não querem mais a dança as danças dos nossos antepassados, até os pajés hoje nas comunidades não existe, a maioria são evangélicos, né, de várias doutrinas aí, e isso eu percebo, sabe, essa perda na minha comunidade em relação a essa valorização. E eu sempre falo para os meus colegas
professores indígenas de primeiro a quinto ano de ensino infantil, vamos fazer assim, vamos estimular essas crianças, porque eu penso que o alicerce de um povo, um alicerce é o ensino infantil, de uma escola, é fortalecer as crianças, porque eles são o alicerce da comunidade, são as crianças. E se o professor ele não tiver esse estímulo, se não tiver essa consciência que as nossas crianças precisam ser incentivadas, contar as nossas histórias, né? Alguns dizem, tem muitas histórias que são pesadas, mas vamos colocar umas histórias que não sejam pesadas para eles, né? Claro que cada um tem o seu tempo de aprendizado, o seu tempo de conhecer certas coisas, né? Certas histórias. Quem tem que ver isso é a própria escola, né? Verificar que tipo de história que pode ser contada para as crianças, né? Eu penso assim. Você traz um dado super importante na sua pesquisa que eu não conhecia. Lá você nos diz que foi nos anos 60 que o Parque do Tumucumaque recebeu pela primeira vez missionários destinados à formação dos indígenas. Esse processo teve início com o objetivo de ensinar a leitura da Bíblia a esses povos, o que nos coloca diante de uma permanência por séculos do processo de colonização pela via da dominação religiosa. Você também fala que os Waianã, hoje, possuem apenas um pajé e que ele se converteu e tornou-se evangélico, o que extinguiu a prática da pajelança. Como você pensa hoje a relação entre religião, educação e manutenção ou resgate de rituais importantes ligados à pajelança? Você acha que esse resgate é possível? Quando a escola chegou no Parque do Tumucumaque, na década de 60, quando os missionários chegaram, não foi para uma alfabetização, né, de escolarização, mas para trazer o conhecimento da Bíblia, né, daquela época não tinha, nem FUNAI ainda não existia no parque, né? Quando entrou os missionários na década de 60 para formar indígenas já adultos, né, para aprenderem, né, a ler e escrever, para essa formação, né? Não uma formação formal, mas sim uma formação que traria os benefícios para ensinar os indígenas a eles aprenderem a língua indígena. Inclusive foi a mais fácil, que se diz mais fácil, né, que é o Aparaí. Então, para eles começarem a ensinar, né, a língua portuguesa, para também eles aprenderem a língua Aparaí para essa formação, né, de pessoas, né, escolher algumas pessoas, alguns indígenas para aprenderem, para eles começarem a também, né, o conhecimento da Bíblia. Foi aí que iniciou, na década de 60, né, essa alfabetização, mas para algumas pessoas, não foram para a comunidade como todo. Depois dos missionários veio a FUNAI ficou lá por um tempo e os primeiros professores realmente que foram para atender essa população indígena foi uma professora não indígena, né, para a formação. Inclusive eu falei no áudio anterior, né, dessa formação, dessa professora. Hoje nós temos professores indígenas que estão na graduação da Unifap, na intercultural, isso é muito importante, inclusive, né, essas formações que estão acontecendo hoje vai facilitar hoje, devido às comunidades indígenas do parque ser num local de difícil acesso, né, vai poder suprir a necessidade de ter essa logística, né, que é muito caro para o Estado, fazer com que essa logística diminua, né, faça com que os professores indígenas que estão sendo formados pela Unifap, seja suprida a necessidade que tem nas nossas comunidades indígenas, porque devido à dificuldade de acesso, a gente tem muitas perdas de conhecimento, né? Muitas perdas, atraso de voo, atraso de falta de pagamento, e aí os professores não entram. E isso é a nossa esperança de que esses professores sejam formados e comecem a assumir as suas devidas, né,
as necessidades que existe no parque seja também diminuída, né? Seja cessada, ou pelo menos diminuir a dificuldade, né? Porque também atrasa o ensino-aprendizagem dos alunos, porque tem alunos que estão muito, muito, muito atrasados por causa dessa dificuldade de acesso, né? Porque ainda existe muitos professores não indígenas que trabalham lá e devido a esse acesso não entram. Essa é a dificuldade do parque, né? Essa dificuldade do atraso desse aprendizado em relação à escola, né? Esse aprendizado na educação. Isso é importante. Vejo que é importante também, né? Que também os professores que são formadores da Unifap também têm esse conhecimento, né? Olha, um grupo muito bom esse ano se iniciou, mas existe ainda outras que estão se formando anteriores, que precisam também, os professores formadores desse grupo, também têm esse conhecimento essa visão da importância, essa visão que o professor que está sendo inserido agora na universidade, eles também têm essa dificuldade também da língua, né, dessa compreensão da língua portuguesa, porque nós lá, a gente fala só a língua materna. E apesar deles serem professores bilíngues, ele ainda tem essa necessidade assim. E o professor formador deles precisa ter essa compreensão também, que não é fácil. Não é fácil para aqueles que estão entrando agora, né, na vida acadêmica, a forma como a gente fala, a forma como a gente escreve, precisa ter mais compreensão em relação a esse povo que está chegando na universidade. Esse olhar diferente com os acadêmicos atuais, né? Porque Parque do Tumucumaque é uma região muito, muito distante. Hoje já tem a internet, que antes não tinha. Hoje já tem uma forma também da gente pesquisar, da gente buscar algo diferente, já existe, isso é importante, né? Ela traz também esse leque de oportunidade de aprendizado à internet, né? Essa nova etapa, essa nova ferramenta, né, que a gente tem para usufruir para o nosso conhecimento. Ainda sobre educação indígena, que é sua área de atuação, o que você pode nos dizer sobre a formação de professores indígenas por universidades que contam apenas com professores não indígenas? Qual o impacto dessa lacuna quando levamos em conta que a universidade, majoritariamente, não valida as epistemologias tradicionais na formação e na construção do pensamento crítico? Quando falamos em cultura, falamos também no que a gente pode resgatar, né? Hoje, devido à situação da comunidade hoje, a maioria, na verdade, todas as comunidades que eu percebo, que eu já passei, todas elas são evangélicas. E hoje, quando a gente fala sobre a nossa cultura, quando a gente fala sobre a história, sobre a música, sobre o nosso cântico passado, a nossa cerâmica, e eu percebo assim, tudo aquilo é passado, já passou. Eu sei que a transformação, a cultura ela não é estática, a cultura ela se transforma, a cultura ela anda muito rápido, né? E aí eu percebo assim que não vejo tanto interesse no jovem em relação à cultura, né? Ou sobre os pajés, né? Eu digo para ele, gente, a gente não precisa estar vivendo diariamente, mas a gente precisa fortalecer e não esquecer o passado. O passado ele precisa estar presente também no presente, no nosso futuro. Existem transformações, mas a gente precisa valorizar o nosso passado e valorizar o presente também. Eu sei que os jovens hoje eles não gostam do Touré, eles preferem a música eletrônica, né? Até na parte do culto deles já se vê muito recursos, né, musical que antes não existia, hoje já existe. E eu percebo que certas coisas estão indo muito rápido, né? E essa desvalorização da nossa cultura passada está muito, 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 muito assim, próximo de se esquecer tudo, porque eu estava fazendo uma pesquisa com eles, né, em relação ao nosso, o que nós tínhamos hoje,
O que tínhamos ontem, o que temos hoje. Hoje, praticamente, a gente não tem quase nada, a não ser a língua, né? Que eu disse, apesar de perder muita coisa, a gente ainda continua com a nossa própria língua. E o resto das nossas já foi, já se não se tem mais pajés, não se tem mais. O único pajé que tinha já faleceu, não tem mais. Inclusive, antes de falecer, ele se tornou evangélico. Então, a gente não tem. A gente tem as orações que eu digo para ele: olha, quando eu era criança, minha avó fazia essas orações com a gente. Quando o tempo estava feio, ela fazia isso. E hoje ninguém sabe. O jovem não sabe mais disso, né? O jovem não conhece. Olha, eu 30 anos atrás, há 40 anos atrás, hoje o jovem não sabe mais de nada. O jovem não sabe tecer um tipiti, o jovem não sabe tecer. Essa é o ruim da internet, né? O ruim da tecnologia, que eles passam a não se interessar por algumas práticas que é necessário para você sobreviver na aldeia, né? Quer fazer um tipiti, você vai casar, você vai ter sua família e você precisa aprender a fazer coisas utilitárias. São práticas das nossas utilitárias do nosso dia a dia, que é aprender a fazer uma peneira, aprender a fazer um tipiti, aprender a fazer algo que é útil, né, para nosso dia a dia, para gente usar. E hoje os jovens, eles só querem estar no celular, né, no celular direto. Então isso faz, primeiramente, adoece psicologicamente as pessoas, né, os indígenas, e também deixa deles desinteressados em relação a esses aprendizados que é do nosso dia a dia, né? Ir fazer uma roça, pescar, caçar, é do nosso dia a dia. E isso eu percebo que tá se destruindo, eu penso assim, porque é uma forma de sobrevivência nossa, né? Pescar, caçar, fazer roça, é a nossa sobrevivência na aldeia. E nem tudo se funciona através do dinheiro, né? E já nossa necessidade pessoal, é isso, é trabalhar nessa fase, entendeu? No bloco anterior, a professora Elizabeth disse que é preciso fortalecer as crianças porque elas são o alicerce da comunidade. Por isso, nesse último bloco, nós voltaremos a uma discussão sobre a literatura infantil. Ela nos conta um pouco sobre as dificuldades de valorizar as culturas indígenas com suas próprias narrativas, quando o currículo escolar se baseia em histórias infantis de origem europeia, com contos de fadas como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e o modo como nós os conhecemos. Essas dificuldades também se projetam na formação acadêmica de professores, e Elizabeth conta como uma nova geração pode representar a mudança desse cenário. No último episódio da nossa série de podcasts, nós falamos um pouco sobre a literatura infantil indígena e tratamos de um livro do Daniel Munduruku, que é O Segredo da Chuva. Lá na página 34 da sua dissertação de mestrado, você fala sobre a presença da literatura infantil não indígena na escola indígena. Chamou muito a minha atenção algo que você diz lá e eu vou reproduzir aqui para a gente conversar um pouquinho. Quanto à literatura infantil, há adaptações dos livros disponibilizados pelo MEC, Ministério da Educação. Não pretendemos afirmar que os livros da literatura universal não sejam importantes. Em realidade, sabemos que eles também permitem trabalhar o lúdico, porém sem o viés da valorização da tradição local. Como exemplo, citamos três pontos importantes para nós. Nos livros infantis não indígenas, percebe-se a ideia de hierarquia distinta da nossa. Além disso, os padrões de beleza são diferentes, assim como a ideia de um lobo mau, inconcebível para o nosso povo. Bom, você poderia falar um pouquinho mais sobre esses três pontos para quem está nos ouvindo? Como é essa questão do lobo mau, por exemplo, figura naturalizada pelos contos de fada de origem europeia? E como você pensa o papel da literatura indígena na formação escolar da criança e do jovem indígenas, mas também não indígenas? Quando a gente fala na escolarização, quando a gente fala no ensino infantil, eu penso, né, que
na escola indígena do parque, na escola onde eu trabalhei, e sempre observei, né, essa realidade do professor indígena, né? Como a gente a gente percebe, eu percebo assim que eles têm dificuldade de falar sobre a nossa cultura, o nosso desenho, as nossas histórias infantil, até porque é novo. É muito mais fácil você pegar uma história que você trabalha numa escola não indígena, como o Lobo Mau, como o Chapeuzinho Vermelho, como os Três Porquinhos, e adaptar. Mas eu penso que a gente é rico em histórias contadas, né, pelos adultos, né? E a gente adaptar também a nossa própria história, contar para o ensino infantil, porque eu penso que o ensino infantil é um alicerce, né, nosso, é a nossa base, é eles que vão construir, né? Então a gente tem que pegar esse povo maravilhoso que são as crianças, né, e começar a destrinchar nossa própria história. É claro que existem muitas histórias que são pesadas demais, então vamos procurar, vamos sentar e construir histórias que têm relação conosco, com as nossas histórias, do nosso passado contada. Então, e temos muitas histórias, ou podemos construir umas histórias, ou ter como referência, né? Tá, que não é proibido você contar uma história de outros povos, histórias contadas pelos não índios, que veio de outros lugares também, né, de outros países, muitas histórias foram contadas, incluir, mas também colocar nossa referência também. Nós temos histórias que podem ser contadas, podemos construir livrinhos, né, que também eu penso que nessa nova etapa esses novos acadêmicos que estão, né, tão bem, como é que se diz, bem inspirados, começarem a construir, né, na própria universidade. Existem histórias contadas, tem muitas ONGs produzindo, né, e fazer com que essas produções sejam que chegue nas comunidades indígenas, né? Que chegue essas produções que possa ser trabalhado no ensino infantil. Porque eu penso que alunos são os nossos futuros, né? E são eles que vão elevar todas essas histórias para o futuro. Então, eu penso que o ensino infantil precisa ter esse olhar, né? Esses professores que virão também, esses professores que estão em sala de aula, precisa ser capacitado, esses formadores, né, ter essas formações para que esse ensino infantil seja bem mais reforçado, né, seja bem mais produtivos, né, porque as crianças elas têm uma mente bem cheias de novidades, cheias de gás, né, para a gente como professor, né, instigar, né, de buscar, de fazer com que eles extravasem a energia deles, né, através dessas atividades, né, dessas leituras. Isso é bom. Eu penso, né, que é muito importante formações acadêmicas que seja assim, sabe, bem produtivo em relação a esses professores, né, que estão saindo da aldeia agora, tem essa visão, né, de construir algo para levar para nossas escolas, né, e ser produzido também. Isso eu acho importante. Porque é importante, sim, as histórias não indígenas, as histórias que é contada por não indígenas, porque a gente não vai ficar só numa bolha. A gente precisa realmente, e a transformação está aí. Cultura sempre se transformando. Eu só penso e espero que o passado seja valorizado também, que a gente possa produzir mais, que a gente possa trabalhar mais com as crianças, para que eles não esqueçam. Nós temos um passado, né? A gente tem um passado, tem um presente, tem um futuro. Mas esse passado não pode sair das nossas vidas, das nossas histórias, né? Do nosso dia a dia como indígena. Eu e os alunos que fazem parte do projeto Samaúma só podemos agradecer pela disposição e pela generosidade da Elizabeth em falar um pouquinho conosco.
Esta conversa, que contou com a experiência de uma professora indígena, formada com 2 graduações em Pedagogia e História, como ela mesma nos disse, autora de uma dissertação de mestrado tratando da cultura do seu povo e que atua na educação de povos indígenas, é fundamental para nós pensarmos um pouquinho na profundidade da advertência que a Chimamanda nos faz quando trata do perigo de uma história única. A educação indígena não pode simplesmente ser uma educação que reproduz os padrões e significados do pensamento colonizador. O lobo mau não faz sentido nas histórias contadas às crianças indígenas, afinal, porque o lobo, como parte da natureza, é um igual e não pode habitar um maniqueísmo que não faz parte da cosmopercepção indígena. Nós não podemos, como educadores, impor uma única história diante de culturas que são, por sua natureza, plurais. Samaúma, palavra que dá título a este podcast, é uma árvore importantíssima da Amazônia, também conhecida como sumaúma. Imponente, ela pode chegar a 50 metros de altura, com um tronco de até 3 metros de diâmetro. Se ninguém extirpar da floresta, a samaúma pode viver mais de 100 anos, e por isso, para algumas culturas indígenas, trata-se de uma árvore sábia. Na verdade, são muitos os significados que ela recebe, inclusive o de representar um portal entre o mundo material e o mundo espiritual. Hoje a Samaúma traz dicas para você pensar um pouquinho os processos de imposição da cultura do colonizador português aos povos originários. A árvore está um pouquinho mais acadêmica, é verdade, e propôs a leitura do ensaio Colônia Culto Cultura, primeiro capítulo do livro Dialética da Colonização, publicado pelo professor Alfredo Bose em 1992 pela editora Companhia das Letras. Com esse ensaio, você vai poder problematizar o modo como a empresa colonizadora uniu interesses econômicos e religiosos na construção de discursos de submissão, como os autos e sermões do Padre Anchieta, por exemplo. Como a Samaúma também valoriza os saberes produzidos por pesquisadores indígenas, ela também recomenda a dissertação de mestrado da professora Elizabeth Wayanã, que nós comentamos aqui e está disponível no link que aparece na descrição deste episódio. Este episódio contou com a presença da convidada Elizabeth dos Santos Pisa Wayanã e com a edição de Ian Souza Bel Vaz Lima e Murilo Augusto Alves Luzia, 2 dos 15 alunos que fazem parte do projeto Samaúma, Leituras Críticas da Amazônia. Os toques de atabaque da abertura e do encerramento de todos os nossos episódios foram criados por Tainá Silvia de Oliveira, que é a tabaqueira do Templo de Umbanda Índio Pedra Preta e Cabocla Cati, que fica na cidade de Araraquara, São Paulo.